Olá, sou Bárbara Peçanha, membro analista em formação pelo IGEP, e hoje eu venho falar sobre a Jornada do Herói. A Jornada do Herói foi criada pelo Joseph Campbell, que é um mitólogo muito famoso. Em 1949 ele lançou um livro chamado O Herói de Mil Faces. Nesse livro ele fala que dentro dos estudos dele ele percebe uma estrutura que todos os mitos, heróis e as religiões adotam nessa construção do herói, né? Ele até conceitua uma excelência de proeza nos heróis, né? Os heróis têm as proezas físicas e a proeza espiritual. Então, a gente pode falar das proezas físicas dos heróis gregos, como Hércules, e as proezas espirituais, como Buda e Jesus. Então, ele fala da importância da religião, que ele aceita, tem uma entrevista muito boa dele, que ele fala do processo que pode ser como um software. E se você dá certo, segue nesse, use esse software. Mas quando você aceita todos e você vai estudando os mitos, isso fica muito aberto. Então a gente entra num processo que, linkado com Jung, que sempre estudou mitos, o mito é muito importante na estrutura psíquica porque ele atinge visões arquetípicas e essa questão inconsciente do homem é ativada quando a gente escuta determinadas histórias repetidas, a própria religião, né? Ela cria um link com os nossos processos individuais. Jung sempre falou da questão do descobrir o próprio mito, quando a gente toma consciência do nosso eu, né? E a gente pode fazer isso pelos mitos. Quando a gente estuda a estrutura do mito e entende que os mitos têm passagens que são fundamentais, que é essa saída do mundo comum, o chamado e a recusa do chamado. Os homens comuns ficam na recusa do chamado, que seria a terceira fase desse processo. E os heróis, eles passam dessa fase, eles aceitam o chamado e vão mesmo com a consciência de uma transformação, de uma morte iminente. Então, assim, essa morte iminente é uma transformação psíquica, talvez, não necessariamente uma morte física. E o chamado vem nisso. A gente pode conceituar depressões, transtornos, neuroses com essa recusa do chamado, que a gente não consegue entender de onde esse processo vem, como esse processo vem e como lidar com esse processo. E quando a gente fala que a gente ouve o sintoma, tenta conversar com ele para ver o que ele fala para a gente dentro do processo junguiano, é para descobrir qual é o chamado. E esse chamado, o indivíduo que vai entender dentro dessa sua estrutura de história, cultura e ideologia, né? O Campbell, quando ele faleceu em 1987, reprisaram uma entrevista dele e falaram que ele era um homem sem ideologia, né? Ou teologia. Ele simplesmente era o que era. Era um homem espiritualizado. E eu acho que ele conversa muito com Jung nesse processo, porque quando Jung fala dos processos dele, ele fala: eu não preciso acreditar em Deus, eu sei. Ele não está falando do Deus religioso, ele está falando simplesmente do Deus interno, desse que faz o chamado, desse que faz a convocação, desse que informa e tenta fazer essa construção da história individual de cada um. E entender que nesse processo todos somos um fenômeno, todos temos nossa jornada e aceitar essas etapas. O processo terapêutico ajuda nesse entendimento desses rituais e passar nesse portal, que seria a quarta fase, para entender qual é esse chamado, qual é esse pedido desse self que convoca a individuação, a realização do si mesmo.